E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bom? Aqui Marcelo, psicólogo. Obrigado pelo like, obrigado pelos compartilhamentos, obrigado por estarem assistindo aos meus vídeos. Ontem falei sobre a palavra, né? O não nessa série de vídeos que eu vou comentar. E hoje então eu gostaria de falar sobre as palavras com as pessoas. Ou melhor, né, no relacionamento interpessoal, né, o relacionamento entre nós com as pessoas conosco, né? E quantas são as palavras que a gente aí escuta. Mas hoje eu gostaria também de falar mais especificamente sobre o casal, né? As pessoas ali que estão juntas, né? Que é naquele começo. As palavras são lindas, as palavras são maravilhosas, né? Eu amo você, eu te desejo, eu quero estar perto de você. É tão interessante que isso marca, né? Isso faz marca também na pessoa, né? Isso faz marca, por quê? Porque ele me ama, ela me quer, ela me deseja. Ela fala coisas, ou ele falam coisas maravilhosas a meu respeito. E isso então vai modificando, né, a dinâmica do casal. Vai modificando. E é bom, é maravilhoso quando a gente escuta isso, né? Porque você tem uma coisa que se chama ego. Então, você tá ali trabalhando, fazendo as suas correrias do dia a dia, e de repente vem um pensamento assim: daqui a pouco eu vou para casa porque eu vou me encontrar com ela. E é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então você chega em casa, conversa com a amada, fala, né? Relata ali como foi o dia, né? Coloca também outras questões, aquelas que não foram muito boas, e assim vai. E assim vai o relacionamento, né? E assim vai naquele dia, acorda o outro dia, dá aquele bom dia, conversa, né? Faz as coisas e vai. Então as palavras vão marcando, as palavras vão tomando forma também, né? Ele me ama, ele me quer, ela me ama, ela me deseja, eu sou feliz ao lado dele, eu estou tão feliz com você, você me faz feliz. E essas palavras elas marcam, essas palavras são gostosas de escutar. Essas palavras são assim muito, muito boas, e elas fazem o casal ter mais energia, né, para viver, mais energia. Por quê? Porque essas palavras elas garantem alguma coisa. Elas garantem o quê? Elas garantem cuidado, elas garantem garantem aqui no sentido assim, naquele momento, né? Ela garante afirmação, ela garante o amor, ela garante o carinho, ela garante o respeito. Essas palavras trazem isso, né? Trazem isso e faz você caminhar com mais energia, dá mais gás naquele relacionamento, tanto ele quanto ela, né? Então, de ambas as partes, a energia ali é trabalhada, né? É trabalhada. Porém, tem vezes que, por muitas vezes, um vai falar mais e outro vai falar menos. Isso não quer dizer que aquele que fala um pouco menos não esteja implicado naquele relacionamento. Pelo contrário, as palavras que aquela pessoa que diz menos, ela está muito mais implicada do que aquele que fala muito, né? Porque também precisa haver no relacionamento aquele que fala, até mesmo aquele que explode. Por quê? Porque ali ele está demonstrando, não é só a raiva, só a briga, né? Ou aquele momento de explosão, mas ele está mostrando uma parte da personalidade dele ou dela. Então eles se deixam mostrar,
se deixam mostrar, não esconde muitas coisas. O perigo está naquele que esconde, né? Mas não é bem disso. Também vou falar nos próximos vídeos. Mas e essa pessoa ela fala. E muitas vezes, pessoal, lá no começo do relacionamento, não importa se ela fala asneira ou se ele fala asneira. É lindo. Ai, como ele é lindo. Ai, como ela é linda. Não interessa o que fala, porque tá no campo da paixão. Tá no campo ainda daquela sedução, de tudo que fala é bom, ou se fala alguma asneira, não tem importância, porque o que importa é ele, o que importa é ela, né? É ali o Eros trabalhando, né? É o Eros, é o prazer de estar ali, é o prazer. Se causa algum desprazer, não importa agora no momento, importa é estar junto. Aí vai crescendo, vai indo. De repente vem as conversas, né? De repente vem uma conversa. Nossa, você falou tal coisa. O que eu falei? Ah, você falou que o fulano era teu amigo e de repente você fala mal dele pelas costas. Nossa, você falou isso? E aí você vai conhecendo, né? Você vai conhecendo. Mas ainda com aquela energia psíquica bem legal, né? Não dando corda, não dando conta para as palavras que não são muito interessantes, mas sim para aquilo que a pessoa diz. Só de bom, né? Olha, pessoal, isso tem muito a ver num processo clínico, muito a ver, porque é quando você coloca a outra pessoa num pedestal, né? É como que é uma espécie de idolatria. A outra pessoa, ela é muito importante para mim. Ela é muito importante para mim. Mesmo se ela vier me trair em alguma coisa, ela é muito importante para mim. As palavras dela são assim, palavras de lei, né? Tudo que ela diz é lei. Mesmo se ela fala mal de mim, é lei. É lei. E não leva em conta, então, não levando em consideração tudo que já foi dito, né? É como se diz assim, se o fulano ali da esquina falar, eu me importo, mas se a pessoa que está comigo falar asneira, eu deixo quieto, né? Então as palavras no relacionamento, né? As palavras bonitas, as palavras lindas, as palavras maravilhosas, né? Elas tomam ali um lugar nesse relacionamento, elas tomam um lugar. De que lugar que nós estamos falando, Marcelo? Um lugar muito mais do que, assim eu posso dizer, o lugar da pessoa mesmo. Entende? Ela responde daquela personalidade fácil ou difícil, não importa, ela responde. E o que ela responde é lei. Então ela responde daquele lugar mesmo, né? Daquela fala imponente, daquela fala poderosa, né? Eu sou, eu sei, eu posso, você não pode, você não sabe, e assim vai, né? E assim vai. Quantos casos eu conheço, né? Teve uma vez também na clínica, atendendo um paciente, né? Chega o rapaz e fala: o meu pai disse que eu não presto, o meu pai disse que eu não valho nada. Então eu respondo para ele, né? Quem foi que disse que você não vale nada? E não estava perguntando se era o pai dele, mas eu só apenas falei: quem é que disse que você não vale nada? Então ele se dá conta, né?
dessa pergunta que eu faço, né, dessa colocação que eu faço, e responde para mim: eu valho a pena? Ali então a sessão acaba a sessão ali. Na outra semana ele volta, diz para mim assim, logo na entrada, né, logo na entrada ali, cumprimentando na porta, né, perguntando como vai. Logo na entrada ele fala para mim assim: muitas coisas aconteceram nessa semana. Ele senta e eu falo para ele: me conta. E ele diz: eu descobri que eu valho a pena. E perguntei: como você descobriu isso? Foi então que ele falou que ele foi até o pai dele e falou: pai, um dia você falou que eu não valho a pena. O que você queria dizer com aquilo? E o pai responde para ele: eu estava com a cabeça cheia. Você vale muito para mim, meu filho. Eu te amo. Esse menino volta numa alegria completa. Por quê? Porque ali as palavras fizeram um efeito positivo. Aquele efeito negativo, que ele ficou muitos anos com aquilo, muitos anos, de repente foi para um lado contrário. Foi para um lado contrário. Então, se você já escutou isso, que você não vale a pena, que você não presta, que você não vale o prato que come, não é verdade isso. Não é verdade isso. Não é verdade. Por quê? Porque existiram palavras anteriores a essa. Olha, você é boa, você é bom, mas o que você fez foi errado. É diferente, né? É diferente do que eu pegar e falar no meio de todo mundo que aquela pessoa não vale nada. Olha, você é bom, mas o que você fez não foi legal. Então é trabalhar isso no relacionamento. No relacionamento. Eu atendo uma moça, né? Que por vezes ela não queria voltar para casa, porque ela não aguentava o marido dela falar. E então um dia eu disse para ela assim: olha, experimenta voltar para casa na hora que ele estiver dormindo. E foi o que ela fez. Passou um tempo, ela falou assim: não, eu preciso falar. Eu preciso falar. Porque faz muito tempo que eu não escuto a voz dele. Pessoal, é muito importante o diálogo. O diálogo entre o casal, o diálogo entre as pessoas. Não é dizer para todo mundo que se sente, encontra qualquer um na rua e fala: tô sentindo isso. Não é isso que eu tô dizendo. E também é importante também pensar o seguinte: não é para qualquer um que eu posso jogar os meus problemas. Pessoal, muito bom, muito legal ter conversado sobre isso. A clínica é uma coisa maravilhosa, uma coisa muito bonita, né? Eu gosto muito desses casos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e aperte o sininho para as notificações. Um abraço, até mais.